Olá, irmãos, que a paz esteja com vocês. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar este vídeo, ajudando a espalhar estas palavras para mais pessoas. Quem não for inscrito em nosso canal e quiser ficar antenado em nosso conteúdo, se inscreva e também ative o sininho para ser avisado sobre os nossos novos vídeos. Neste vídeo, o palestrante Rossandro Klingen falará sobre o que falta para nós mudarmos nossos hábitos ou nossas atitudes. Falará sobre consistências em hábitos, falará sobre procrastinação. Muita paz e muita luz, um grande abraço a todos vocês. Olá, gente, boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos. No final da palestra vai ter uma apresentação bem legal para fazer as mamães chorais. E as pessoas todas choram, mesmo quando não é mãe. Que não tem coisa mais linda do que ver as crianças cantando. Então não percam essa apresentação final, que vai ser muito linda. Antes de começar, eu queria só fazer um convite, um aviso reforçado, que a gente vai realizar no dia 15 de setembro a corrida Vida Feliz. É uma corrida para todas as pessoas, não é feita para os espíritas apenas, é uma corrida completamente aberta a todo o público. Vai ter inscrições aqui na AME, tem no site também contraorelógio.com.br. Afinal, essa corrida no mês de setembro visa a gente trabalhar a ideia de um mundo feliz, porque é um mês dedicado ao combate à ideação suicida. Vai ser no dia 15 de setembro, começa às 7 da manhã, e inscrevendo-se na corrida, à noite você tem acesso a uma palestra que eu irei fazer no Garden Hotel, no auditório do Centro de Convenções lá, com o tema Jesus é a nossa mais alta esperança. Quem puder divulgar nas redes sociais, entrar no site da AME, pegar o bannerzinho e divulgar, ajuda a gente a construir essas pontes, essa necessidade da gente ter uma vida que a gente possa ver o que tem de melhor nela. Bom, o que falta é vontade. Na verdade, é a partir de uma questão que me incomodou muito e ainda hoje me faz pensar, no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, da perfeição moral, quando é feita uma pergunta que diz assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações? É sempre aquela ideia assim, a gente tem como, a gente tem força para conseguir, a gente pode combater as más tendências e a gente pode sempre vencer. Sempre que a primeira vez que eu li essa pergunta, antes de ver a resposta, eu imaginei que eles diriam: é difícil, é uma luta imensa, mas Jesus está com você, você vai conseguir. Você tem apoio espiritual, mas é uma luta imensa. Eu imaginei assim um apoio no sentido de dizer o quanto é difícil. Mas a resposta foi bem irritante. Para a pergunta: a gente pode sempre vencer as más inclinações? A resposta foi sim, e frequentemente fazendo muito esforço insignificante. Quando você lê isso, a primeira impressão é que quem respondeu não encarnou uma vez aqui. Primeira impressão sua é: mas como é que está dizendo que é esforço insignificante? Que a gente, para mudar, tem que fazer esforço insignificante? Aí eles dizem assim: o que falta é vontade. E responde ainda no final: quantos entre vós não vos esforçais e não tenhais vontade? Aí a gente fica: poxa, falta vontade. Será que eu não tenho vontade de melhorar? Será que eu não tenho vontade de modificar? Será que coisas que me incomodam, comportamentos, situações, pensamentos, sentimentos, será que eu não tenho vontade de mudar? É interessante porque quando a gente vai para a psicologia, a gente vai perceber que a vontade é colocado como a escala última das emoções, no sentido de planejamento, é quando ela concretiza. Tudo isso antes é quimérico. Tudo que a gente faz antes é quimérico. E Emmanuel tem uma mensagem muito interessante no livro Pensamento e Vida, em que ele faz uma hierarquia. E é interessante como ele constrói isso. Ele diz assim: comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Então, a mente humana teria subdivisões de atividades. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos, as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Então, propósito, aspirações, desejo. Desejo ele gera um movimento de querer construir, mas ele não concretiza as coisas. Nós desejamos quantas coisas?
Eu sei que ninguém aqui deseja ganhar na Mega Sena acumulada, porque vocês são pessoas decentes, não jogaram, né? Nós desejamos, por exemplo, sucesso, nós desejamos aprender uma língua, nós desejamos fazer uma atividade física, perder peso ou ganhar peso, ou qualquer coisa mais simples, a mais complicada, a gente deseja. Se tem uma coisa que o ser humano tem, é desejo. Desejo nos movimenta no sentido de tentar atingir a meta, mas ele não cria a circunstância da ação. Desejo por si só não é suficiente. Desejo está na mesma categoria de diagnóstico para a doença. O diagnóstico de uma doença é uma etapa, mas não é a cura da doença. O diagnóstico é quando eu descrevo as variáveis que estão em jogo para um certo estado patológico físico ou mental. Então, o que está acontecendo para eu estar assim? Então, isso é um diagnóstico. Isso me dá a cura? Não. É preciso que eu faça alguma coisa, e tem que ser uma coisa prática e uma ação, para que o meu diagnóstico não fique paralisado num diagnóstico que vai ficando, a doença vai avançando, e eu possa agir para executar a cura, com a ajuda de medicamento, terapeutas, enfim, ou pessoalmente, mas é preciso um certo movimento. Então aqui nós temos o departamento do desejo, depois ele divide um outro departamento que ele chama departamento da inteligência, que teria como objetivo dilatar os patrimônios da evolução e da cultura. Então a gente vai começando a perceber que ele está criando aqui como se fosse uma hierarquia para chegar à vontade. O desejo, ele é muito legal, mas se você não desenvolver capacidade, você não vai sair desse ponto. Então, quando você... imagina aqui que alguém passe muito mal e tem um piripaque aqui e caia. Eu sou psicólogo, o Lívio é médico. Quem seria o indicado para ser chamado? Seria ele. Por mais que eu tivesse desejo, eu não tenho habilidade. Então, o desejo precisa ser acompanhado da inteligência para que eu possa construir objetivamente as habilidades necessárias. A gente pode até dizer hoje, para ficar mais compreensível, aplicativos emocionais que você tem que instalar, habilidades intelectuais, cognitivas, para alcançar o que você deseja. Então, aqui eu tenho uma hierarquia. Tenho primeiro um start, um movimento inicial, a um desejo. Beleza. Vamos ver o quanto ele é fixo e forte. Esse desejo, você está construindo habilidades que vão proporcionar alcançar essa meta, qualquer que seja ela, porque muita gente fica só na quimera. Como eu queria, como eu gostaria, mas esse desejo, como ele não se transforma em habilidades até chegar à vontade de realizar, é muito comum a não realização, porque não houve investimento para adquirir habilidades, que desenvolva-se uma multidão de pessoas frustradas. Frustradas não porque não tenham capacidade, frustradas não porque tenham um karma, frustradas não porque sejam marcadas, frustrada não porque tenham um destino ruim, frustrada porque não realizaram, frustradas porque não fizeram o seu próprio esforço, frustrada porque acreditaram que cairia do céu, e não é assim. Existe uma lei, que é uma lei do trabalho, que opera, ou seja, quando você planta, você vai colher. O desejo não é um plantio, é o início de um projeto. Depois vem a habilidade. Eu preciso plantar, mas eu preciso ter conhecimento sobre solo, temperatura, clima, que planta é mais adequada para a região na qual me encontro, que tipo de coisa eu tenho que fazer, assisto o Globo Rural, qualquer coisa que o valha, você tem que ter construção de habilidades até para plantar uma coisa, uma planta no jardim da sua casa, uma roseira que não está pegando, você vai ler alguma coisa a respeito disso. Você vai conversar com a vizinha que as rosas são bonitas, em vez de lamentar que a rosa dela é bonita e querer cortar de noite, você vai aprender com a pessoa como é que faz. E aí você sai daquela condição de sentimento de inferiorização por não realização, porque uma das coisas que por que eu não me sinto feliz comigo hoje, por eu não ser quem eu gostaria de ser, porque você, primeiro, não está investindo nesse objetivo do que você gostaria de ser ou alcançar. Você apenas desejou. Uma das coisas que faz com que você se sinta bem, mesmo não tendo atingido a meta, é saber que você está trabalhando para consegui-la, que Joana vai chamar de resignação dinâmica. Aceita momentaneamente o fato que você não conseguiu, mas nesse exato momento você está trabalhando para conquistar. Então, é uma aceitação em movimento para a conquista, porque senão você fica ou na revolta ou no imobilismo. Então vamos lá, eu tenho que ter o departamento do desejo, o departamento da inteligência, e com a inteligência eu ponho como ter o departamento da imaginação.
Na imaginação a gente vai ter aí um outro tipo de sofisticação mental, que ele vai chamar de amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. Na imaginação, por exemplo, a gente consegue suportar momentos ruins. A gente pode, por exemplo, no momento que a vida não está tão agradável, a gente pode ir para ficção, a gente pode estar criando certos esquemas de alívios. Por exemplo, quando você passa por um momento muito ruim, de repente você é super criticado, humilhado, você perdeu alguma coisa, você não conquistou o que você queria. Comumente, até para suportar isso, a gente pode passar horas vendo episódios de série predileta. Que é uma forma de, pelo menos aqui, tudo está controlado. Eu sei quem são os personagens que eu gostaria de ser, essas vidas redondas. Você vê coisas legais, depois você sai dali, entra na internet, vai pesquisar sobre os personagens, onde foi gravado aquilo ali. Nesse momento, essa imaginação, inicialmente, ela até alivia, mas depois ela gera sentimento de fuga e você não volta para a meta, e você não faz realização nenhuma. Mas ainda tem a questão da sensibilidade, porque a imaginação é o que cria a chamada abstração artística. Aquilo que a gente consegue ver e as pessoas que conseguem imaginar aquilo e transformar em algo que nos excita a sensibilidade. A música, a pintura, a arte de um modo geral, a literatura, tudo que a gente tem como algo que tira, digamos assim, a dureza do cotidiano. A gente escuta música para tirar a dureza do cotidiano. A gente às vezes está vendo coisa na internet para tirar a dureza do cotidiano. Só que a gente tem que entender que a gente não pode se paralisar nesse esquema. Ele pode ter uma função temporária, diferentemente da arte, que é a sublimação de sentimentos e desejos em uma coisa muito concreta e bonita. E aí ele continua. Temos também o departamento da memória, e aí ele teria como objetivo arquivando as súmulas das experiências, e outros ainda que definem investimento da alma. Ou seja, na memória eu vou acumulando essas experiências. Eu desejei, eu tentei, eu não consegui, eu repeti, eu vou acumulando experiência. Mas tudo isso aqui para se movimentar, ou seja, o desejo, a inteligência, a imaginação e a memória, elas só entram em movimento quando nós temos, o que ele vai surgir aqui, e surge então acima de todos eles, nessa hierarquia. Enquanto ele está falando de departamentos de memória, departamentos de inteligência, ele vai falar de gabinete da vontade. A escolha do título já diz que a função é maior, é mais nobre e coordena os demais. Um gabinete que coordena 4, 5 departamentos. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Quando a vontade chega, a ação acontece. Okay, é muito fácil de compreender. Joana vai dizer uma outra coisa para a gente sobre a vontade. Num livro que ela chama aqui Triunfo Pessoal, no capítulo 2, existe um texto chamado Vontade, a vontade, e ela diz assim: a vontade é, portanto, o motor que impulsiona os sentimentos e as aspirações humanas para a conquista do infinito. Toda essa movimentação acontece quando a vontade chega, sendo sempre maior quanto mais é exercitada. Então tá. Então aqui eu começo a entender o seguinte: às vezes eu tenho uma vontadezinha, só que essa vontadezinha ela não consegue continuar porque eu não repito o processo. Tem pesquisas que mostram que mudança de atitude, quando você consegue passar 20 dias com a nova atitude, ela cria um novo condicionamento de comportamento. Então, 20 dias fazendo uma coisa que você tem vontade, mas, por exemplo, que é desagradável para você, mas você sabe que é importante. Caminhar para melhorar seu sistema imunológico, para melhorar sua circulação, combater diabetes e tantas outras coisas. Caminhar meia hora por dia. Aí você amanhece um dia frio em Campina Grande. Um dia frio em Campina Grande, você quer ficar em casa. A sua maior vontade é de ficar debaixo do cobertor, do edredom. Essa vontade é maior do que a vontade de cuidar de si. Para que você consiga mudar, você tem que, mesmo desagradável sendo o primeiro movimento, você fazer. Eu preciso então entender que para a vontade se movimentar, eu não posso contar apenas com esquemas de prazer. Os esquemas de prazer vão me gerar aquilo que na música do Roberto Carlos diz assim: porque tudo que eu gosto é ilegal, ou imoral, ou engorda. Dá prazer, mas tem um preço a pagar. Então eu preciso que essa pequena vontadezinha, eu tenho uma vontadezinha, mas ela tem que ser exercitada. Exercitar a vontade
para quem trabalha aqui com educação e sabe de curva de aprendizagem, sabe que a curva de aprendizagem de qualquer fenômeno que a gente vá adquirir, qualquer tipo de conhecimento ou ação, ela precisa de um processo de repetição contínuo, para que crie memória, memória crie conduta, comportamento e a vontade movimentando tudo isso para que as coisas aconteçam. Então, geralmente, nós temos dificuldade por causa dessa movimentação da pequena vontade que cede diante de uma vontade maior contrária. Eu precisaria identificar na minha vida que vontades muito fortes eu tenho que impedem a realização de outras mudanças pessoais. Então, quanta coisa que eu faço porque me dá prazer, mas eu não movimento porque aquilo ali tem um valor de vontade maior do que a mudança. Por exemplo, acordar cedo para caminhar. Esse é o único horário que você tem, com ou sem frio. Criar um comportamento que chega naqueles 20 dias, passando um mês, você tem necessidade de acordar, você sente falta de não fazer e você tem prazer no processo. Só que o movimento inercial é que pega muita gente. E Joana continua. É preciso então que eu tenha que exercitar a vontade. E ela vai dizer, inexpressiva nos primeiros tentames, ou seja, no início ela não demonstra muita força. Que vai, aí um dia não vai, outro dia vai. As pessoas geralmente fazem uma coisa 3 dias, aí no quarto não conseguem, aí dizem, tá vendo? Eu não consigo. Aí desistem. E não fazem no dia seguinte. Ah, mas eu faltei um dia. E aí é que entra o fenômeno da procrastinação. A gente adia, né? Por exemplo, quando você fazer uma coisa que você não gosta, mas você tem que fazer, você tem que ter o exercício da vontade, você faz tudo para procrastinar. Por exemplo, quando eu vou estudar, eu arrumo o escritório, eu passo aqueles lustramóveis para deixar cheiroso, eu boto um desodorizador de ar, eu boto uma música. Quando vê, eu gastei 3 horas fazendo isso e vou dormir. Porque eu não quero estudar, na verdade. Eu quero fazer qualquer coisa menos estudar. Eu posso passar 8 horas vendo vídeo, mas eu não consigo sentar. Então, chega um momento que você assim, peraí, isso aqui que eu estou fazendo é tudo para me enganar. Eu estou tentando criar um ambiente, achando que é um ambiente, quando na verdade só tem uma coisa para fazer. Senta e lê. Não tem outro recurso. Então, esse movimento de identificar as minhas fugas, essa procrastinação, para voltar para aquilo que eu tenho que fazer e entender que procrastinação é uma característica de todos nós. Quem paga imposto de renda sabe, quem estuda para a prova sabe, a maior parte dos seres humanos adia. Procrastinar é adiar, ininterruptamente uma coisa para não conseguir. Ela vai dizendo então que ela é inexpressiva no primeiro momento, mas logo se transforma no comando das possibilidades que se dilatam, enriquecendo o ser com os valores imperecíveis da sua evolução. Ou seja, quando essa vontade se transforma numa possibilidade de mudança, você começa o processo evolutivo. Significa dizer que a não vontade é o estacionamento evolutivo. Em qualquer área que você vai fazer, que você imaginar. E a gente sabe o que acontece com coisas paradas. Roupa que você nunca usou, ela se destrói mais rápido do que se estiver usando. A água para, tudo que para, apodrece, enferruja, perde valor, perde sentido, é considerado um desperdício diante das leis de Deus. Aí a gente fica pensando, desperdício, sim, de tudo que você não construiu, podendo ter construído. Agora, beleza, entendi aqui essa hierarquia, entendi que a vontade é o gabinete que gerencia esses departamentos, eu entendi que ela começa frágil e depois ela vai ganhar uma força. Agora, o que é que impede da coisa fluir? Então, alguns elementos que podem nos ajudar a entender como esse projeto de gerar vontade para a mudança precisa ser compreendido para que a gente possa conseguir construir isso aqui. Então, motivos que impedem a mudança. Nós tentamos comer um elefante inteiro. Essa frase é para ficar memorizada. É o seguinte: quero fazer uma mudança, tipo, eu não gosto de estudar, então eu vou agora lá num atacadão de coisas e eu comprar caderno, lápis, estojo. Eu vou comprar um abajur, uma cadeira ergométrica, porque amanhã eu vou acordar, tomar café, vou sentar 8 da manhã, só paro para o almoço, depois eu vou de 2 às 6. Ou seja,
se programou para o fracasso. Porque você quer resolver tudo de uma vez, mas é porque faz 40 anos que eu me prometi. Não importa, pode ser 80. Para começar, você viu o que Joana falou, primeiro começa incipiente, depois vai ganhando musculatura. Então, eu preciso fazer uma negociação comigo. Primeiro eu não vou resolver a coisa toda, eu tenho que discernir. Beleza, sabe uma das coisas que mais tem dificuldade as nossas transformações pessoais, hoje em dia tem estudos sobre isso, é que nós vivemos uma sociedade do excesso. Excesso de tudo, excesso de coisa, de consumo, excesso de gente, excesso de preocupação. Você já imaginou que antigamente quando a gente chegava em casa, passava o dia trabalhando. Quando a gente chegava em casa, nós só tínhamos que dar atenção às pessoas de casa. Hoje em dia você chega em casa com 15 amigos no WhatsApp, falando com você. Grupos, pessoas que quando você não responde já botam uma carinha carente, que foi porque você não me respondeu, foi que houve, está com raiva de mim. Então você chega, tem tanta coisa, tanta demanda, ou seja, tem tantas possibilidades, ao mesmo tempo coisas lhe chamando a atenção, que tem faltado foco. Então uma das primeiras coisas que acontece na vida para quando vai fazer mudança é filtrar. Gente, a gente tem que aprender a filtrar o que é importante e essencial na nossa vida. Quanto tempo você perde com grupos de WhatsApp que não funcionam? Quantas horas você perde quando chega em casa respondendo WhatsApps ou vendo piadinhas? Se você começa a filtrar isso, você pode ser franco com a família. Assim, gente, é o seguinte, quando eu chegar em casa eu vou desligar. Qualquer emergência liga para mim, eu não vou mais ficar vendo o WhatsApp à noite. Tem estudos que têm mostrado que isso tem gerado um desfoco. Um dos livros mais lidos hoje é Minimalismo. É um livro que trata de voltar a ter uma vida simples e minimalistas, com foco em coisas essenciais. Por exemplo, eu preciso fazer, um mestrado, e eu não sei falar uma língua estrangeira, e é necessário para a prova de proficiência que eu domine. Eu sempre toquei mais ou menos violão, mas eu nunca avancei no violão. E quando eu chego em casa, eu sempre de vez em quando pego o violão para tocar, mas eu preciso aprender uma língua. O que eu tenho que fazer com o violão? Guardar. Se você tivesse aproveitado a adolescência, que você tinha mais tempo para aprender, agora guarda. Quando você cumprir essa meta que é mais importante, eu tenho que criar uma hierarquia então. Eu tenho que criar uma hierarquia. Aí a gente fica fazendo um monte de coisa, a gente não joga muito, mas vai jogar. A gente não pinta muito, mas vai pintar. E a gente não tem foco naquilo que é essencial. Além de eu querer resolver tudo de uma vez, que não vai funcionar, eu estou desfocado por muitas coisas que me distraem. Então, a primeira coisa é, corta os excessos. Procura ver o que é que está de excesso na tua vida. Excesso de contato, excesso de gente, excesso de distração. Excessos. Você vê muito nos orientais, eles têm casas que seguem aquele Feng Shui, e elas são bem com pouca coisa, tem pouca informação. E essa pouca informação tem objetivo pedagógico para eles, é concentração no que é essencial. Então você chega numa casa, tem um sofá, uma planta, um quadro. Você chega e sente um vazio, comparando com as nossas, que tem caneca de não sei quantas pessoas que deram pra gente, jarro, vaso, lembrança de viagem, tem foto disso, foto daquilo. Eu adoro, eu gosto, mas você distrai. É coisa demais. Isso a gente leva para a vida toda. Muita distração, pouco foco, a vontade perde força porque eu tenho que dar conta de muita coisa que não é importante. Então a primeira coisa seria um filtro muito significativo do que está tirando seu tempo precioso para investir no que é necessário, e quando for fazer, sem a pretensão de resolver tudo de uma vez. Fraciona. Você não gosta de estudar? No outro dia, se programe para estudar meia hora. Seja honesto com você. Meia hora de estudo, depois 3 episódios de série. Poxa, que conta louca. É o seu processo inicial. Você está negociando com você, porque você via a série a manhã toda. Então você está ganhando meia hora. Com o tempo, você começa a fazer 1 hora, 2 episódios. E você vai num crescendo, até você conseguir fazer mais que isso. Mas se amanhã você quiser fazer o tempo todo, você começa com toda a vontade, mas aí, porque você quis comer o elefante todinho, você não vai conseguir.
Uma outra coisa é que a gente negligencia as coisas que a gente tem que ter para poder mudar as coisas. Uma caixa de ferramentas. Ninguém consegue consertar um carro sem ferramentas. Ninguém modifica comportamento sem as ferramentas necessárias para mudar o comportamento. Eu tenho que ver que tipo de habilidade eu tenho que desenvolver para mudar aquela atitude minha. Filtro é uma coisa fundamental. Eu queria deixar de beber, eu queria deixar de viver na farra. Ok, beleza. Então você já tem uma escolha, você tem um desejo. Esse desejo precisa então de algumas etapas. Primeira ferramenta, eu preciso fazer uma escolha. Eu preciso desagradar um monte de gente. Que monte de gente é essa? Todos os amigos que comigo bebem e farram. Porque eu preciso deixar de conviver com essas pessoas. É uma escolha que eu tenho que fazer. Eu tenho que ter força. Eu preciso. Não é nada pessoal, não estou com raiva de ninguém, mas eu quero foco. E a gente sai, é muito legal, ligam para mim, eu vou e esqueço da vida e não é que funciona. Eu preciso filtrar, eu preciso desagradar pessoas, eu preciso fazer coisas que as pessoas não vão gostar. Uma outra coisa, querer mudar várias coisas ao mesmo tempo. Se você quiser fazer tudo de uma vez e todas as coisas, o que acontece com o computador se você abrir todos os programas? Você abre o YouTube, o e-mail, o navegador, música, grava uma coisa, puxa outra, baixa outra. O que vai acontecer com o computador ou com o celular? Vai travar. Mas é porque eu estou com um sentimento de atraso. Você é eterno e reencarna. Não quer dizer que você vai ficar naquela coisa lenta. Mas esse sentimento de que eu estou atrasado não vai funcionar, porque ele não vai ajudar você a fazer o movimento. Então, além de eu não querer resolver um ponto de uma vez só, outra coisa, eu não posso resolver todos os pontos. Aí como é que eu faço para escolher que pontos eu vou investir primeiro? Coloque num caderno a hierarquia do que você está mais precisando modificar, o que mais está atrapalhando você. Coloca como hierarquia para você focar naquilo que é mais importante. Pequenas coisas que estão atrapalhando razoavelmente, você pode deixar para depois. Ou você pode fazer o contrário. Não, eu acho que vai ser mais útil para mim eu começar modificando pequenas coisas que são mais fáceis, porque vão me dar um sentimento de que eu consigo, vai me dar um aprendizado, vai limpando a pauta, para daqui a pouco eu focar naquilo que é mais essencial. Mas se aquilo que é mais essencial é mais urgente, você vai ter que focar primeiro no que é mais essencial. E aí cada pessoa vai aplicar isso à sua trajetória pessoal e de vida. Uma outra coisa, nós não podemos subestimar o processo de mudança. Ele é cheio de idas e vindas. Tem pessoas que vão dizer assim, vão olhar para você, vai começar de novo. Academia, pagar e não ir. Comprou um tênis. Comprou um livro de inglês? Que massa! Faz 15 anos que você compra o primeiro período de livro de inglês. Essas falas é para você desistir. A pessoa está fazendo isso nem porque ela lhe odeia, não. É porque ela viu tantas vezes você começar a terminar que ela não acredita mais em você. Mas ela não acredita mais em você porque você também não acredita mais em você. Então você pode começar em segredo, para evitar essa ironia. Essas risadas sórdidas que matam a gente. Ai meu Deus, comprou uma luva, vai levantar peso, que lindo, que fofo. Eu quero ver semana que vem, essa luva vai para o lixo. Por que a pessoa está dizendo isso? Porque várias luvas foram para o lixo. Então eu tenho que fazer uma modificação e meio que no início, deixa eu ficar só para mim, porque já é difícil. Aí vem uma pessoa e geralmente quem diz isso para a gente são pessoas importantes na nossa vida. É a esposa, é o filho, é a mãe, o pai, o irmão. São pessoas importantes, cuja opinião nós não desprezamos, porque elas são importantes. E nos machucam. Então, eu preciso não subestimar. A mudança sustentada ela não acontece sem que você realmente faça algo disciplinado. Por que eles dizem assim? Com falta de vontade e esforços insignificantes. Porque eles entendem, na pergunta inicial lá dos Espíritos, que eu preciso fazer todo dia um pouquinho. Simples assim. Qualquer coisa que vai construir-se, qualquer coisa, ela se constrói fazendo todo dia um pouquinho. Aí você tem dia que você consegue fazer 2, outro dia você consegue fazer 1, outro dia você não consegue fazer nenhum. Não tem problema, não desista. Ou fique naquele, não, segunda eu começo. Essa promessa de criar uma data é para você não fazer hoje. Geralmente o procrastinador, ele adia muito mesmo assim. Tipo, a prova é sexta, domingo ele faz.
Tem a semana toda ainda. Tá vendo que eu vou deixar de ver Game of Thrones para estudar? Aí segunda chega. Aí você olha assim, mas tem terça e quarta, a prova é quinta. Na terça você já está com palpitação, se culpando, se maldizendo. Mas essa culpa não lhe movimenta, você continua sem estudar. Não, tem quarta. Amanhã eu faço um esforço concentrado. Quarta, angústia, terror, pânico, medo. E você não faz nada. Aí, à noite de madrugada, você faz um serão. E consegue resultado. Você consegue passar na prova. Mas você só consegue isso. O conhecimento que deveria fixar por um processo de repetição não é feito. E você não tem o conhecimento depois quando você quiser usar. Você consegue, como a gente tem no Brasil, pessoas que fazem cursos e terminam sem domínio fluente da língua. Eu lembro de uma turma que eu apliquei uma prova e coloquei assim: faça uma comparação entre... Qual foi o termo que eu usei? Foi um termo tão assim, parecia tão óbvio para mim. Era os pontos discordantes. É uma palavra muito simples, né? Discordantes entre a teoria de Jung e de Freud. 25% dos alunos colocaram assim, começaram respondendo, eles discordam nesses pontos, tanto que concordam nisso e nisso e nisso. Ou seja, eles entendiam discordar como concordar. Eu comecei a fazer uma prova com legenda de tradução de língua, assim. Quando eu botava uma palavra tipo obscuro, aí eu botava. Aí depois eu comecei a perguntar às pessoas e percebi que, de fato, como as pessoas não fazem um esforço, nem aprendem mesmo para fixar, termos que para alguns de nós pode ser comum, muita gente não conhece. Uma vez eu fui perguntar a várias pessoas durante uma semana de viagens, onde eu chegava, de Uber, taxista, pessoas no avião, tal, o que a pessoa entendia sobre refugiado. Ninguém sabia o que era refugiado, das pessoas que eu perguntei, porque a gente vive numa bolha dos nossos amigos e acha que todo mundo pensa como a gente. Ninguém sabia o que era refugiado. Só uma pessoa disse: não, eu sei o que é. Diga, uma pessoa salvou. Tem um vizinho meu que está fugindo da polícia, é um refugiado. Então, como o conhecimento não é repetido, não fixa, você não entende. Então, precisa esse esforço maior. Uma coisa fundamental: nós esquecemos que o fracasso ensina. Muita gente não começa preocupado com a opinião dos outros. Mas eu vou falar disso de forma mais fixa aqui, vou dar uma acelerada para não terminar. Então, tudo o que acontece, inclusive as tentativas fracassadas, elas são essenciais para o sucesso. Nada se conquista sem você primeiro perder ou errar. Agora, a visão da gente é tosca, tipo, é razoável encarar que uma criança que está tentando aprender a andar, quando cai, ela está pecando? É isso que a gente acha de uma criança que está aprendendo a andar? Ela cai, ela está pecando porque está aprendendo a andar? A gente acha isso de uma criança? Quando uma criança está aprendendo a ler e gagueja, ela está pecando? Ou ela está num processo? Então, quais são as coisas que a gente está vendo como punição e não como processo? Aí temos aqui a falta do comprometimento, mas eu quero fixar aqui em algumas crenças que podem inibir a tomada de atitude, que são limites que nós criamos a partir de coisas que aconteceram, ou pressões que vêm externamente ou internamente da gente. Coisas que fazem com que eu não tome atitude de mudar e desenvolva vontade. Experiências anteriores. Por exemplo, tive um período de relacionamento, foi muito frustrante e generalizei a crença de que todos os relacionamentos que eu vou ter vão ser frustrantes. Ou eu tive 15 relacionamentos frustrantes e acho que as outras 7 bilhões de pessoas vão me frustrar. E a gente não lembra que a gente, até encontrar uma pessoa que gosta da gente, vai encontrar muita gente que maltrate. Isso é para todo mundo. Gente que não valoriza, você também não vai valorizar algumas pessoas. E não é pessoal, não gosto de você, não quero ficar com você. Tem coisa pior do que você estar afim de alguém, depois de um esforço descomunal, ter coragem de pedir para namorar, ou dizer que gosta, ou que ama a pessoa, e a primeira frase que a pessoa diz assim: você é uma pessoa muito legal. Cara, já acabou. Agora, a coragem de ter feito isso é que é massa. Mesmo sabendo do risco de levar um fora, é o que caracteriza quem vence.
Porque o orgulhoso não vai. O orgulhoso não tenta. O orgulhoso desiste porque não quer se comprometer com derrotas para alcançar vitórias. E orgulho e egoísmo, grandes defeitos da humanidade, não movimentam nem o coletivo nem o individual. Geralmente é orgulho. Então, as experiências do passado não predizem todas as experiências do futuro. Eu preciso tentar até conseguir. É a regra do jogo. Qualquer coisa que seja, um concurso, mudança pessoal, qualquer coisa que queira movimentar, eu preciso tentar até conseguir. Outra coisa que a gente tem muito comum, que são os nossos medos. Medos que foram criados em você ou que você alimenta e que impede que você faça o movimento, que assim que você vem, não, mas pode dar errado. E se? Aí o e se é uma lista interminável de elucubrações mentais da impossibilidade e você não tem um gesto. Quantas pessoas perderam oportunidades maravilhosas porque ficaram, e se não der certo? E se a pessoa não me aceitar? E se ela não aceitar o pedido de perdão? E se ela não quiser que eu a visite porque está doente? E se for constrangedor ir para o velório de uma pessoa que eu estava com dificuldade de convivência? E se... E você não vive. Não vive, não vive, não vive. Outro evento é o chamado ciclo social. Eu citei um exemplo disso com relação aos amigos que bebem. É quando você está cercado de um monte de gente que tem uma vida limitada e que prega para você que a vida é só aquilo e você não consegue sair porque você tem medo de não ser mais aceito. De repente você faz parte de uma família que todo mundo não estuda e você resolve estudar, mas inconscientemente parece uma traição. Como eu posso dar certo? Como eu posso me informar se ninguém na minha família conseguiu isso? É uma traição, você se sabota. Como eu posso ser feliz se todo mundo que eu conheço está infeliz? Você não acredita que pode, você se sabota. Você não se movimenta porque você não quer ser diferente. Pessoas que falam mal dos outros, elas juntam-se com pessoas que falam mal dos outros. Se ela resolver para falar mal dos outros, vão falar mal dela, aquele grupo. Aí com medo disso e dessa pressão, a pessoa continua lá, mesmo sabendo, isso não tem mais sentido para mim. Está me adoecendo. Mas são minhas amigas, são meus amigos, e agora? E se eu deixar? Na repartição que eu trabalho, todo mundo mete o pau em todo mundo. E se eu deixar de meter o pau em todo mundo, vão meter o pau em mim. Medo, pressão social e a vontade não vem para movimentar a mudança. Temos religião mal interpretada, com conceitos muito mais moralistas do que moral transcendente. Criam a partir de pressão de grupo que você tem que ter tais comportamentos, vestir tal jeito, se movimentar de tal forma e para tais ambientes, e vão criando em você limitações. Imagine essa escala acontecendo tudo. Experiências traumáticas, desculpa que você se dá para não mudar, medo, um ciclo social que pressiona, uma religião que você vive mal interpretando ela e que te coloca muito mais limites que possibilidades, e uma sociedade cheia de padrões doentes. Você fica parado a encarnação todinha. Só tem uma coisa para ser feita, ir para a luta. Só tem uma forma de conseguir, dar a cara para bater, ter coragem de errar, ser criticado, ter coragem de fazer o que as pessoas não querem fazer e falar mal de você, e você continuar fazendo consciente de que é o que é certo mesmo. Não prestar tanta atenção às pessoas que não estão com você lá. Tem um trecho aqui, com ele eu vou terminar, que é um discurso feito por Theodore Roosevelt em 23 de abril de 1910. É interessante porque ele fez esse discurso em Paris, mas ele ficou tão famoso que ele foi publicado como um livro. Eu acredito que é uma das primeiras coisas que viralizou. Não tinha um conceito na época, mas começou a ser lido no mundo inteiro. E é inspirador, porque ele fala uma coisa muito importante sobre essa movimentação que tem que ser feita e o que pode impedir se fazer. Ele diz assim: não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou, ou como o autor de uma façanha poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, sujo, rosto manchado de poeira e suor, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erro e decepções. Não há. Ele continua:
mas que na verdade se empenha em seus enfeitos, que conhece o entusiasmo das grandes paixões, que se entrega à causa digna, mas, na melhor das hipóteses, conheceu no final o triunfo da grande conquista e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassou ousando grandemente. Ele vai dizer o seguinte, que tem dois tipos de pessoas: as que estão na arena da vida tentando modificar-se, construir-se como um ser humano melhor e construir um mundo melhor, e a galera da arquibancada, que só aponta, critica, não se movimenta, mas consegue dizer tudo que você não faz bem feito. Se você estiver olhando para a arquibancada, você desiste da luta. Você vai virar um deles para ficar fazendo assim ou assim. Se você entender que a luta inclui fracasso, levantar, sacudir, levantar a poeira e dar a volta por cima, errar, aprender, se decepcionar consigo, se decepcionar com os outros, aprender a perdoar, se suportar, viver a experiência humana, sair da zona de conforto mortífera do imobilismo, entender que o projeto de evolução conta com vontade individual que se coletiviza, nada do que a gente sonha como pessoa e como sociedade vai acontecer. Portanto, não escute as pessoas que não estão lutando o que você está lutando. Elas não têm moral nenhuma para opinar sobre sua luta. Elas não entendem o que você está fazendo. Elas não sabem o que você está passando. Pare de escutar pessoas que confortavelmente só fazem criticar. Divaldo uma vez contou que ele vivia recebendo pessoas na Mansão do Caminho, um projeto social gigantesco, quem já foi na Bahia sabe disso, enorme, quase um bairro, cheio de atividades, e sempre chegava a pessoa lá para dizer o que estava faltando. Imagine como é irritante você fazer uma coisa gigantesca e uma pessoa visitar e dizer, está faltando isso. Aí ele resolveu fazer o seguinte: eu sei que se você diagnosticou que está faltando isso é porque você vai fazer, porque eu já estou fazendo o resto, então você vai fazer isso aí. Isso é igual, né? Dia das Mães, mamãe doente, é um clássico, né? Quantos cuidam? Quantos dão desculpa e não fazem nada? Aí começa a briga entre irmãos. Um assume, os outros se omitem. E a mãe lá doente, ou o pai, enfim, ainda tendo que gerenciar um conflito de adultos que, em vez de estar retribuindo em gratidão tudo que recebeu, estão fugindo do dever. Mas para terminar, eu queria desejar para as mães um feliz Dia das Mães, lembrando o seguinte: se parabenize pelo que você faz. Não existe mãe perfeita. Você é a mãe possível, e isso por si só é um gesto de heroísmo. Portanto, agradeça tudo que você faz, porque é o que você pode, com os recursos que você tem. Certamente, quando você foi para essa tarefa, seja com um casamento ou sem, ou sozinha, você nem imaginou os desafios que enfrentaria, e tem enfrentado desafios imensos e tem continuado e persistido. Você está na arena. Parabéns pela guerra. Olhe para você com sentimento de amor. Se orgulhe de quem você é. Acredite, muitas vezes nós filhos não dizemos o quanto amamos, ou o quanto vocês são importantes, ou o quanto vocês fazem falta, mas vocês são amadas, são importantes e fazem falta. Portanto, não ache que amanhã é motivo de não comemorar. E se você tem uma mãe que não está presente porque está viajando ou porque está no plano espiritual, não fique triste, porque cada DNA seu tem o DNA dela. Porque cada pensamento seu foi construído pela educação que você recebeu. Porque cada coisa que você faz é inspirado no comportamento dessa mulher. Portanto, amanhã, com a mamãe perto para dar um cheiro no cangote, ou distante, merecendo prece e gratidão, para todos nós, que seja um feliz Dia das Mães. Muito obrigado a todos.